Oitava lição: autocontrole. Querer é poder. Na lição anterior aprendemos o valor do entusiasmo. Aprendemos também a maneira de criar o entusiasmo e de transmitir sua influência aos outros por meio do princípio da sugestão. Passemos agora a estudar o autocontrole, isto é, o controle de si mesmo, por meio do qual podemos dirigir o nosso entusiasmo para fins construtivos. Sem autocontrole, o entusiasmo se assemelha à luz do raio. Pode atingir um ponto qualquer, pode destruir vidas e propriedades. O entusiasmo é a qualidade vital que desperta o indivíduo para a ação, ao passo que o autocontrole é o fiel da balança que dirige a ação, de modo que seja sempre construtora, e nunca destruidora. Para ser uma pessoa equilibrada é preciso que se tenha entusiasmo e autocontrole em igualdade de condições. Um estudo pormenorizado que acabo de concluir entre 160 mil detentos das penitenciárias dos Estados Unidos revela o fato surpreendente de que 92% desses infelizes, homens e mulheres, estão na prisão porque lhes faltou o autocontrole necessário para dirigir as suas energias do modo construtivo. O leitor deve ler novamente o parágrafo precedente, que contém uma verdade surpreendente. É fato indiscutível que a maioria das infelicidades humanas se origina da falta de autocontrole. As Santas Escrituras estão cheias de advertências em apoio do autocontrole. Insistem até mesmo para que amemos os nossos inimigos e perdoemos as ofensas. A lei da não resistência passa por toda a Bíblia como um clarão. Estudemos a vida de todos aqueles a quem o mundo chama de grandes homens e observemos como todos eles possuem essa qualidade essencial que é o autocontrole. Por exemplo, estudemos as características de Abraham Lincoln. Nas suas horas mais difíceis, Lincoln exerceu a paciência, o equilíbrio e o autocontrole. Essas foram algumas das características que fizeram dele um grande homem. Lincoln encontrou deslealdade em alguns membros do seu gabinete, mas pelo simples motivo de que essas deslealdades eram para com ele, pessoalmente, e porque os que se mostravam desleais tinham contudo qualidades que os tornavam úteis à pátria. Lincoln soube dominar-se e esquecer as suas falsidades. Quantos homens seriam capazes de semelhante autocontrole? Numa linguagem mais forte do que polida, Billy Sunday exclamou uma vez do púlpito: há algo de infernal no homem que está sempre procurando humilhar os outros. Com certeza, ao ouvir tal afirmativa, o demônio gritou: amém, irmão. Entretanto, o autocontrole se tornou um fator importante neste curso de leitura sobre a lei do triunfo, não somente porque a sua falta causa sérios danos aos que se tornam vítimas dela, como também porque aqueles que não o exercem perdem uma grande força, indispensável na luta pela consecução do objetivo principal definido. Se o leitor se descuidar de exercer o autocontrole é provável que esteja prejudicando os outros, e pode ter certeza de que está prejudicando a si mesmo. Durante a primeira parte da minha vida pública descobri a destruição que a falta de autocontrole ia causando em minha vida. E essa descoberta foi fruto de um incidente muito comum. Penso que não preciso fazer aqui uma digressão para declarar que, em geral, as grandes verdades da vida estão envolvidas assim nos mais comuns e triviais acontecimentos da vida cotidiana. Essa descoberta proporcionou-me uma das lições mais importantes que já me foram ministradas. O caso passou-se mais ou menos da seguinte maneira. Um dia, tive uma discussão com o porteiro do edifício onde tinha o meu escritório. Isso gerou entre nós um antagonismo violento. A fim de mostrar o seu desdém por mim, o porteiro costumava desligar a chave geral da eletricidade sempre que sabia que eu me encontrava sozinho, trabalhando no escritório. Fez isso várias vezes, até que um dia resolvi reagir. Minha oportunidade surgiu num domingo. Estava eu no escritório, escrevendo uma conferência que devia pronunciar na noite seguinte. Mal me havia sentado à mesa quando a luz se apagou. Ergui-me precipitadamente e corri ao térreo, onde sabia que poderia encontrar o porteiro. Encontrei-o de fato, ocupado em pôr carvão no forno de aquecimento, assobiando, como se nada tivesse acontecido. Sem nenhuma cerimônia gritei para ele, e durante 5 minutos invectivei-o com adjetivos que ardiam mais do que o fogo que ele alimentava naquele momento. Finalmente, não achei mais o que dizer. O homem endireitou-se, olhou por cima do ombro e em voz muito mansa,
onde se notavam um autocontrole e equilíbrio perfeitos. Com um sorriso que ia de uma orelha a outra, observou: "O senhor está hoje um pouquinho exaltado, não é?" Essa observação cortava como um bisturi. Imagine o leitor o que senti diante de um homem ignorante, que não sabia ler nem escrever, mas que, apesar dessa limitação, me havia derrotado num duelo que começava a ser travado com as armas da minha escolha. Minha consciência começou a me acusar. Não somente eu via que estava sendo derrotado, como também, e, pior ainda, sabia que fora o agressor e não tinha razão. O que apenas servia para intensificar a minha humilhação. A minha consciência me apontava com um dedo acusador e, além disso, fazia surgir no meu espírito ideias confusas. Fiquei sem saber o que fazer. Eu era um estudioso de psicologia avançada, um expoente da filosofia da regra de ouro, tendo um conhecimento razoável das obras de Shakespeare, Sócrates, Platão, Emerson e da Bíblia. Ao passo que o meu antagonista era um homem que nada sabia de literatura ou de filosofia e que, apesar disso, me derrotara com poucas palavras. Voltei ao escritório o mais depressa que pude. Não havia outra coisa a fazer. Quando comecei a pensar sobre o assunto, vi o meu erro, mas, como era natural, relutei em fazer o que julgava ser direito. Sabia que para recuperar a minha paz de espírito teria de pedir desculpas ao homem. Finalmente decidi ir ao térreo e sofrer a humilhação que julgava inevitável. A decisão não foi tomada prontamente nem com tanta facilidade. Ia descendo a escada devagar, mais devagar do que da primeira vez. Procurava um meio de entrar em contato com o porteiro, com o mínimo possível de humilhação. Quando cheguei ao térreo, chamei o empregado. Calmamente, de maneira delicada, ele perguntou: "Que há ainda?" Disse-lhe que voltava para pedir desculpas, pois compreendera que não tinha razão. O homem sorriu novamente, dizendo: "Pelo amor de Deus, o senhor não precisa pedir desculpas." Ninguém ouviu o que disse, senão eu e essas quatro paredes. Não vou contar o fato a ninguém e espero que o senhor faça o mesmo. Assim, esqueçamos tudo. Essa observação feriu-me ainda mais do que a primeira, pois não somente o porteiro demonstrou boa vontade em me perdoar, como também mostrou-se disposto a me ajudar a esquecer o incidente, a fim de que o mesmo não se tornasse conhecido e não me prejudicasse. Aproximei-me dele e apertei-lhe a mão. Foi um aperto de mão sincero, do fundo do coração. Voltei ao escritório. Estava contente por ter tido coragem suficiente para emendar o meu erro. Porém a história não termina aí. Estamos apenas no começo. Depois desse incidente, tomei a resolução de nunca mais me colocar em situação tal que o outro homem, fosse ele analfabeto ou intelectual, se achasse no direito de me humilhar em consequência da minha falta de controle. Depois que tomei essa resolução, operou-se em mim uma mudança notável. Minha pena tornou-se mais poderosa. Comecei a fazer mais amigos e menos inimigos entre aqueles com quem entrava em contato. Aprendi que nenhum homem pode pretender dirigir os outros antes de saber dirigir a si mesmo. Adquiri então uma concepção perfeita da filosofia encerrada na frase seguinte: quando os deuses querem destruir um homem, primeiro enlouquecem. Ao mesmo tempo, adquiri também uma compreensão maior da lei de não resistência e encontrei mais facilidade para interpretar várias passagens da Bíblia relacionadas com essa lei. Esse incidente tornou-me possuidor de conhecimentos valiosos que muito me auxiliam e esclarecem em tudo o que faço, e pela vida adiante. Quando os meus inimigos procuraram me destruir, foi para mim uma poderosa arma de defesa, que nunca falhou. A falta de autocontrole é uma das fraquezas que mais prejudicam a média dos vendedores. Às vezes acontece que o cliente diz algo desagradável ao vendedor, e se este não é dotado de autocontrole responderá com violência, tornando-se então impossível realizar qualquer negócio. Num dos grandes armazéns de Chicago presenciei uma vez um incidente que bem pode servir de exemplo para pôr em relevo a grande importância do autocontrole. Em frente ao balcão das reclamações via-se uma longa fila de senhoras fazendo as suas queixas, apontando os defeitos da loja. Algumas das senhoras estavam muito irritadas e até mesmo violentas. Outras faziam queixas graves. Entretanto,
A moça encarregada da sessão ouvia tudo aquilo sem o menor sinal de aborrecimento. Com um sorriso nos lábios, enviava as queixosas às sessões apropriadas. A sua atitude era tão graciosa, era tal o seu equilíbrio que fiquei encantado com ela. Justamente atrás dessa funcionária havia outra moça, que tomava nota em pedaços de papel, que ia passando para sua companheira à medida que as senhoras faziam as suas reclamações. Essas notas continham o resumo dos protestos, sem registrar contudo as palavras mais violentas. A jovem funcionária sorridente era completamente surda. A sua auxiliar punha a par dos fatos por meio daquelas notas. Fiquei tão impressionado com esse sistema que fui imediatamente procurar o gerente do estabelecimento, a fim de entrevistá-lo. Disse-me ele que havia escolhido uma moça surda para exercer aquele cargo tão difícil porque não era possível encontrar uma pessoa dotada de autocontrole suficiente para preenchê-lo. Enquanto olhava aquela fileira de senhoras que reclamavam zangadas, tive oportunidade de ver o efeito agradável produzido pelo sorriso da jovem funcionária. Aquelas senhoras chegavam como lobos e saíam como cordeiros. Na verdade, a mansidão que mostravam ao sair era resultado do autocontrole da jovem, que as fazia sentirem-se envergonhadas da sua conduta. Desde que presenciei aquela cena, sempre que começo a ficar irritado com observações desagradáveis, penso no equilíbrio da jovem funcionária e julgo que todo mundo pode desenvolver o hábito de fechar os ouvidos às coisas desagradáveis que não se desejam ouvir. A vida é curta demais e temos muita coisa útil a fazer, de maneira que não se justifica a nossa preocupação em responder à altura a todas as coisas desagradáveis que ouvimos. Na prática da advocacia tenho por vezes observado um truque muito inteligente empregado pelos advogados sempre que desejam obter uma declaração de uma testemunha contrária, que responde a todas as perguntas com o proverbial "não me lembro" ou "não sei". Quando tudo falha, o advogado procura irritar a testemunha. E nesse estado de espírito é fácil fazer com que ela perca o autocontrole e faça declarações que não faria se conservasse a calma. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando tempestades e complicações. Em geral, as pessoas encontram o que procuram. Sempre que viajo de trem procuro observar os meus companheiros de viagem e cheguei já à conclusão de que 99% deles têm tão pouco domínio de si mesmos que provocam discussões sobre qualquer assunto que se ofereça. Mas há alguns homens poucos que se contentam em sentar-se no carro de fumar e escutar a conversa, sem reunir-se a ela e procurar arejar as suas ideias. Uma vez eu viajava de Albany para Nova York e quando no carro-restaurante travou-se uma conversa sobre Richard Croker, que era então o chefe de Tammany Hall. A discussão tornou-se alta e violenta. Todos estavam irritados, com exceção do homem que provocara a discussão e que parecia ter um vivo interesse nela. Mas permanecia calmo e parecia gozar intimamente com todas as coisas que se diziam ali sobre o tigre de Tammany Hall. Naturalmente, julguei que se tratava de um inimigo de Croker, mas eu me enganava. Aquele homem era o próprio Richard Croker. Tratava-se apenas de um dos seus truques habituais para descobrir o que as pessoas pensavam dele e quais os planos dos seus inimigos. O que quer que tenha sido Richard Croker, era um homem que sabia se controlar. Talvez tenha sido por essa razão que, enquanto quis, foi chefe de Tammany Hall. Os homens que sabem dominar-se geralmente tornam-se senhores de um cargo, seja ele qual for. O leitor deveria ler novamente a última frase do parágrafo precedente, pois ela encerra uma sugestão muito sutil, que lhe pode ser de grande utilidade. Trata-se de um incidente comum, mas é justamente em tais situações que se ocultam as grandes verdades da vida, e se escondem justamente porque os incidentes são ordinários e comuns. Há pouco tempo o autor deste curso foi com sua esposa a uma liquidação. Atraiu-lhes a atenção uma multidão de senhoras que se empurravam, cada qual querendo abrir caminho para chegar primeiro a um balcão onde se ofereciam roupas brancas. Uma mulher, que aparentava ter 45 anos, tanto empurrou que conseguiu ultrapassar uma outra que estava sendo atendida, e interpôs-se entre ela e a vendedora. Em tom de voz muito elevado, pediu para ser atendida sem demora. A vendedora, que sabia usar de diplomacia e compreendia bem a natureza humana,
Mostrava também possuir um autocontrole absoluto. Sorriu amavelmente para a intrusa, dizendo: sim, senhorita. Eu a atenderei sem demora. A intrusa acalmou-se imediatamente. Não sei se foi o sim, senhorita, ou o tom de voz delicado da vendedora que modificou a sua atitude. Talvez ambas as coisas tivessem tido influência, mas o fato é que a vendedora teve a recompensa do seu autocontrole, pois vendeu 3 combinações e a senhorita lá se foi, feliz, sentindo-se muito mais jovem. Peru assado é um prato muito comum, porém excessivamente aquecido. Já foi, uma vez, a causa de um amigo meu, editor, perder uma encomenda no valor de $50.000. Um dia, depois do Thanksgiving, procurei-o no seu escritório a fim de lhe apresentar um eminente autor russo que viera aos Estados Unidos com o objetivo de publicar um livro. O russo falava mal inglês e, portanto, tinha dificuldade em se fazer entender. Durante a conversa, perguntou ao meu amigo qualquer coisa, que este tomou como uma observação pouco lisonjeira à sua capacidade como editor. Sem pensar, respondeu logo: a dificuldade com os senhores bolchevistas é o fato de considerarem com desconfiança o restante do mundo, devido à sua estreiteza de visão. O meu amigo bolchevista tocou-me com o cotovelo e murmurou: este seu amigo parece doente. Voltaremos depois, quando ele estiver melhor. É escusado dizer que nunca mais voltou. Fez negócio com outra editora e mais tarde tive conhecimento de que o lucro obtido por essa casa foi de $10.000. Prefiro começar de baixo e ir subindo a iniciar de cima ter de permanecer lá. $10.000 parecem um preço demasiado alto por um jantar com peru, mas foi o que o meu amigo perdeu. Depois apresentou-me desculpas, alegando que o peru que havia comido no jantar lhe provocara uma indigestão e, sentindo-se mal, perdera todo o autocontrole. Uma das maiores redes de lojas associadas conhecidas adotou um método único, mas muito eficiente, para encontrar empregados que já tenham desenvolvido o hábito do controle pessoal, coisa indispensável a qualquer vendedor. Essa firma contratou os serviços de uma senhora muito inteligente, a qual visita as agências de empregos e seleciona elementos que demonstram possuir autocontrole. O seu sistema consiste em fazer perguntas das mais próprias para exercitar a paciência alheia. Se as pessoas resistem ao teste, são logo convidadas para lugares vantajosos. Se fracassam, apenas desperdiçam uma boa oportunidade para subir, e nem ao menos dão por isso. Não há dúvida de que todas as pessoas que se descuidam de exercer o controle pessoal desperdiçam oportunidades, inconscientemente. Uma vez, na seção de luvas de um grande estabelecimento de roupas para homens, eu conversava com um jovem funcionário, encarregado daquela seção, o qual me disse que estava naquele emprego há 4 anos e que, devido à mentalidade estreita dos chefes, os seus serviços não eram apreciados devidamente. Portanto, estava procurando outra colocação. No meio da conversa entrou um cliente, pedindo para ver chapéus. O rapaz não deu nenhuma atenção ao pedido. Continuou calmamente a conversar, narrando-me detalhadamente as suas dificuldades e preocupações, conquanto o cliente já estivesse ficando impaciente. Por fim, o rapaz voltou-se para ele e disse: a seção de chapéus não é aqui. O cliente perguntou onde ficava a seção e ele respondeu: pergunte ao contínuo, ele o encaminhará. Havia 4 anos que aquele rapaz tinha diante de si uma excelente oportunidade, mas não dava por isso. Podia ter feito um amigo em cada pessoa a quem atendia, e todos esses amigos poderiam tê-lo transformado num dos funcionários mais valiosos do estabelecimento. Todos teriam tido prazer em ir sempre fazer negócio com ele. Mas as respostas grosseiras a fregueses que pedem informações sempre constituíram um excelente meio de afastá-los. Uma vez, em uma tarde chuvosa, uma senhora de idade entrou numa das grandes lojas de Pittsburgh e começou a andar de um lado para outro, com a atitude de quem não tinha intenção de comprar coisa alguma. A maioria dos vendedores não lhe deu maior importância. Todos começaram a arrumar as mercadorias, como que para evitar que ela os incomodasse. Um dos rapazes, porém,
Aproximou-se dela e perguntou-lhe delicadamente em que poderia ser útil. A senhora respondeu-lhe que estava apenas esperando que a chuva passasse. Não tinha intenção de comprar coisa alguma. O rapaz assegurou-lhe de que era bem-vinda, e travando conversação com ela mostrou-lhe que era sincero no que dizia. Quando a senhora se preparou para sair, ele a acompanhou e abriu o seu guarda-chuva. Ela pediu-lhe o cartão e foi embora. O rapaz já havia esquecido completamente aquele incidente quando, um dia, o chefe da firma a chamou ao seu escritório e mostrou-lhe uma carta que recebera de uma senhora, a qual desejava um vendedor para se dirigir à Escócia, a fim de fazer uma compra de móveis para uma mansão. Aquela senhora era a mãe de Andrew Carnegie. Era também a mesma senhora que o rapaz tratara com tanta cortesia havia vários meses. Na carta, a senhora Carnegie designava o funcionário que desejava encarregar dessa missão, aquele rapaz. A encomenda envolvia uma soma enorme e o incidente trouxe ao rapaz uma excelente oportunidade para elevar-se, graças à sua polidez para com aquela senhora que entrara no estabelecimento sem intenção de comprar coisa alguma. Da mesma maneira que as grandes leis fundamentais da vida estão sempre envolvidas nas experiências mais comuns de todos os dias, de modo que não nos apercebemos delas, assim também as oportunidades verdadeiras, muitas vezes, se escondem atrás de fatos que parecem sem importância. Pergunte a 10 pessoas por que não conseguiram maiores êxitos nos seus respectivos campos de esforços e pelo menos 9 dentre elas dirão que as oportunidades não apareceram no seu caminho. Vamos um pouco adiante e examinemos essas 9 pessoas, cuidadosamente, observando as suas ações, durante um único dia. E há chance de que encontraremos sinais evidentes de que todas elas estão desperdiçando as melhores oportunidades. Todas as horas. Um dia fui visitar um amigo que trabalhava para uma escola comercial realizando matrículas. Quando perguntei como iam os negócios, ele me respondeu: muito mal. Trabalho muito, mas não estou ganhando bastante para viver bem. Na verdade, não estou satisfeito na escola e penso em arranjar outra coisa, pois não vejo futuro aqui. Aconteceu que eu me achava então em férias e ia passar 10 dias como bem entendesse. Respondi à sua afirmativa de que não ganhava o suficiente, dizendo-lhe que faria com que o seu cargo rendesse $250 por semana ou até mesmo mais do que isso. O meu amigo me olhou com espanto, pedindo-me que não brincasse com um assunto tão sério. Quando se convenceu de que eu não estava brincando, aventurou-se a perguntar como eu iria realizar tal milagre. Perguntei então se já ouvira falar em esforço organizado, ao que ele replicou: "O que quer dizer por esforço organizado?" Respondi que me referia à direção dos seus esforços de maneira tal que ele pudesse conseguir a matrícula de 5 a 10 alunos com o mesmo esforço que despendia para os resultados pouco satisfatórios que obtinha então. Asseverou-me que estava ansioso por uma demonstração, e eu lhe pedi que providenciasse para de que eu pudesse falar aos funcionários de um dos estabelecimentos comerciais locais. Ele arranjou as coisas, de maneira que pude fazer uma palestra, na qual tracei um plano por meio do qual os empregados podiam não somente aumentar a sua capacidade para ganhar mais dinheiro nos cargos que exerciam então, como também encontrariam uma oportunidade de se preparar para mais responsabilidades e melhores colocações. Em seguida a essa palestra, que naturalmente não tinha outra finalidade, o meu amigo conseguiu, facilmente, matricular 8 funcionários nos cursos noturnos da sua escola. Na noite seguinte, realizei uma conferência semelhante, diante dos funcionários da principal lavanderia da cidade, e logo surgiram mais 3 alunos, entre os quais 2 moças que trabalhavam de maneira árdua nas máquinas de lavar. 2 dias depois falei perante os empregados do banco local e o meu amigo matriculou mais 4 alunos, perfazendo um total de 15 alunos. E tudo isso em 6 horas, inclusive o tempo gasto com as conferências e a matrícula. A comissão do meu amigo nessa transação foi de mais de $400. Todos esses locais de trabalho ficavam a 15 minutos de distância da escola,
Mas ela nunca pensara nisso. Nem mesmo lhe ocorrera a ideia de associar-se a um orador que pudesse ajudá-lo. O meu amigo é hoje proprietário de uma excelente escola comercial e informaram-me que o seu rendimento no ano passado foi de $10.000. As oportunidades não aparecem no seu caminho. Talvez apareçam e o leitor não as veja. No futuro, passará a vê-las melhor, visto que para isso se prepara com o curso sobre a Lei do Triunfo. O assunto da sexta lição deste curso é a imaginação, o principal fator que entrou na transação que acabo de narrar. A imaginação, um plano decisivo, a confiança em si mesmo e a ação foram os fatores principais que aí entraram. O leitor já sabe como usar cada um desses fatores. E antes de terminar a lição saberá dirigir todos eles por meio do domínio de si mesmo ou autocontrole. Examinemos agora o significado da expressão domínio de si mesmo ou autocontrole tal como aparece neste curso. Para isso vamos descrever a conduta habitual de uma pessoa que possua essa qualidade. Uma pessoa com autocontrole bastante desenvolvido não se deixa arrastar pelo ódio, inveja, ciúme, medo, vingança ou qualquer forma de emoção destrutiva. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não cai em êxtase nem se entusiasma exageradamente por coisa ou pessoa alguma. A violência, o egoísmo, a aprovação dos atos sem um exame acurado indicam a falta de autocontrole, numa das suas formas mais perigosas. A confiança em si mesmo é um dos fatores primordiais do triunfo, mas quando essa faculdade se desenvolve além do que é razoável, torna-se perigosíssima. O sacrifício pessoal é uma qualidade recomendável, mas quando levado ao extremo também se torna uma forma perigosa da falta de autocontrole. Temos para conosco o dever de não permitir que as emoções concentrem a nossa felicidade na conservação da felicidade de outrem. O amor é essencial à felicidade. Mas a pessoa que ama tão profundamente a ponto de a sua felicidade depender inteiramente de outra pessoa assemelha-se ao cordeiro que entra na cova do lobo e lhe pede para dormir ali, ou ao canário que persiste em brincar com o gato. É melhor sermos grandes demais para o nosso emprego do que ter um emprego grande demais para nós. Uma pessoa que possui o domínio de si mesma não se deixará influenciar pelos cínicos e pelos pessimistas, nem permitirá que outros pensem por ela. Uma pessoa que possui domínio de si mesma estimulará sua imaginação e seu entusiasmo até que eles produzam ação, porém dominação em vez de consentir que ela domine. Uma pessoa que possui domínio de si mesma nunca, em nenhuma circunstância, calunia outra pessoa ou procura obter vingança por um motivo qualquer. Uma pessoa que possui domínio de si mesma não odeia os que pensam de modo diferente. Pelo contrário, se esforçará por compreender o motivo do desacordo e obter vantagens disso. Vamos agora tratar de uma forma de falta de controle que é mais prejudicial do que todas as outras formas combinadas: o hábito de formar opinião antes de analisar os fatos. Não nos estenderemos aqui sobre o assunto, que é amplamente estudado na 11ª lição, mas, tratando do autocontrole, não poderíamos deixar de fazer, pelo menos de passagem, uma referência a esse mal tão comum e do qual quase todos nós sofremos, até certo ponto. Ninguém tem o direito de formar uma opinião que não seja baseada naquilo que se julga sinceramente verdade, ou então em alguma hipótese razoável. Entretanto, se nos examinarmos cuidadosamente, verificaremos que costumamos formar opiniões na base do que desejamos ou não acreditar. Outra grave manifestação da falta de autocontrole consiste no hábito do gastar. Falo, naturalmente, sobre o hábito de gastar mais do que é necessário. Esse hábito, depois da Grande Guerra, assumiu proporções alarmantes. Um conhecido economista profetizou que mais 3 gerações transformariam os Estados Unidos do mais rico no mais pobre país do mundo se o hábito de economizar não passasse a fazer parte da educação nas escolas e no lar. Por toda parte vemos pessoas comprando automóveis à prestação, em vez de comprarem casas. Nos últimos 20 anos, a mania do automóvel se propagou de tal modo que dezenas de milhares de pessoas empenharam seu futuro somente para comprar um automóvel. Um destacado cientista, que é também fino humorista, profetizou que se as coisas continuarem como vão,
Não somente os empréstimos bancários atingirão somas incríveis, como também nascerão crianças que, em vez de pernas, terão rodas. Estamos numa era de gastos e de velocidade. E o pensamento dominante na maioria dos espíritos é o de viver com mais velocidade que os nossos vizinhos. Não há muito tempo o diretor-geral de um estabelecimento que tem 600 empregados, homens e mulheres, ficou alarmado ante o número espantoso que vive acorrentado a agiotas e resolveu pôr um final em tal situação. Quando completou a investigação, viu que apenas 10% dos seus funcionários tinham economias, e, dos outros, 91% não possuíam dinheiro, 75% tinham dívidas, sendo que alguns estavam irremediavelmente perdidos financeiramente. Dos que tinham dívidas, nada menos de 210 possuíam automóvel. O homem é um animal imitador por excelência. Achamos difícil deixar de fazer o que vemos os outros fazerem. Se o nosso vizinho compra um Buick, devemos imitá-lo. E se não é possível arranjar o dinheiro para o Buick, precisamos comprar, pelo menos, um Ford. Enquanto isso, não pensamos no dia de amanhã. Naturalmente, tal advertência não se aplica ao leitor. Destina-se apenas aos que se estão acorrentando à pobreza, gastando mais do que ganham, e não ouviram dizer ainda que existem leis que precisam ser respeitadas por todos os que pretendem triunfar na vida. O automóvel é uma das maravilhas do mundo moderno, mas, em muitos casos, é mais um luxo que uma necessidade. E dezenas de milhares de pessoas que estão agora queimando gasolina, com todo o conforto, não pensam no dia de amanhã. Para usar os transportes coletivos, quando tanta gente anda de automóvel, é preciso que se seja dotado de autocontrole em grande medida. Mas todos aqueles que exercem o domínio de si mesmos têm a certeza de que chegará o dia em que muitos dos que agora dirigem automóveis passarão a andar de transporte público ou mesmo a pé. Foi a tendência moderna para gastar tudo o que se ganha que levou Henry Ford a salvaguardar seus empregados com certas restrições, quando estabeleceu a sua famosa escala de salário mínimo, de $5. Há 20 anos, se o menino queria um carrinho, fazia as rodas de madeira e sentia prazer em construí-lo. Hoje, o menino começa a chorar pelo carro, e consegue-o imediatamente. Nas gerações atuais, a falta de autocontrole está sendo desenvolvida pelos próprios pais, que se tornaram vítimas do hábito das despesas supérfluas. Há 3 gerações, cada rapaz consertava os seus sapatos em casa. Hoje, o menino vai à sapataria da esquina, paga 75 centavos por um salto e meia sola. Esse hábito não se limita de modo algum às classes ricas ou remediadas. Repito, o hábito dos gastos excessivos está transformando os Estados Unidos numa nação de pobretões. Tenho a certeza que o leitor está lutando para vencer na vida. Do contrário, não iria seguir um curso como este. Quero lembrar-lhe, mais uma vez, que mesmo as pequenas economias atrairão oportunidades que não poderão ser aproveitadas pelos que não as possuem. A quantia que se economiza não é tão importante como o fato de que se estabelece o hábito da economia, pois esse hábito caracteriza a pessoa como sendo alguém dotado de autocontrole numa das suas formas mais importantes. A tendência moderna é para gastar tudo o que se ganha. Um homem que ganha $3.000 por ano pode, se souber empregar bem as suas economias, conseguir mais $1.000, mas resta saber se continuará a viver na base dos $3.000, colocando o restante num banco. Se não possuir o hábito da economia, gastará tudo. Que fará então com os $1.000 adicionais? Vende o seu velho carro e vai comprar um novo e caro, de modo que no ano seguinte estará mais pobre, com uma renda de $4.000, do que no ano anterior, quando tinha apenas $3.000. Esse é o americano típico, modelo moderno, legítimo século XX, e o leitor pode se dar por feliz se, depois de uma cuidadosa análise, concluir que não pertence a tal classe. Entre o avarento que guarda cada centavo não pede meio homem que gasta todos os centavos que ganha ou toma emprestado a uma média feliz. E se quisermos viver seguros, livres e felizes, precisamos encontrar esse meio termo e adotá-lo como parte do nosso programa de autocontrole. A autodisciplina é o fator essencial no desenvolvimento do poder pessoal.
pois torna fácil controlar o apetite e a tendência para gastar mais do que se ganha, e o hábito de responder a tudo que se ouve ofensivo, bem como outros hábitos destruidores que desperdiçam as nossas energias com esforços não produtivos, os quais assumem formas numerosas demais para serem descritas nesta lição. É melhor ser um grande homem numa cidade pequena do que é melhor ser um grande homem numa cidade pequena do que ser um homem insignificante numa grande cidade. Muito cedo, na minha vida pública, impressionou-me o fato de que tão grande número de pessoas dedique as suas melhores energias em destruir o que os homens capazes constroem. Por um capricho da roda da fortuna, um desses indivíduos demolidores apareceu um dia no meu caminho, tentando destruir a minha reputação. A princípio estive inclinado a responder, mas quando me sentei à minha máquina de escrever, uma noite, ocorreu-me um pensamento que transformou completamente minha atitude para com aquele homem. Tirei o papel que já estava na máquina, coloquei outro, no qual expressei o meu pensamento nas seguintes palavras: temos uma vantagem extraordinária sobre os que nos ofendem. Temos o direito de perdoá-los, ao passo que eles não possuem tal vantagem. Quando acabei de escrever estas linhas, compreendi que havia chegado a um ponto em que devia seguir uma orientação pela qual mudaria minha atitude para com todos os que criticassem a minha obra ou tentassem destruir a minha reputação. Cheguei a essa decisão raciocinando mais ou menos do seguinte modo: havia duas maneiras de agir. Eu podia gastar muito tempo e muita energia respondendo a todos que procuravam destruir a minha reputação, ou podia dedicar toda essa energia ao meu trabalho, deixando que os resultados desse trabalho fossem a única resposta aos que criticassem os meus esforços ou procurassem saber os motivos deles. Decidi-me pela última hipótese, e adotei-a. Pelos atos se conhece o homem. Se os seus atos são construtivos, e ele está em paz consigo mesmo, não terá necessidade de parar para dar explicações, pois os atos falarão por si mesmos. O mundo esquece-se dos demolidores. Não ergue monumentos e não concede honraria senão aos construtores. Não esqueça o leitor esse fato, e assim mais facilmente poderá reconciliar-se com a política de recusar gastar as suas energias respondendo na altura aos que o ofendem. Todos os que chegam a ser alguma coisa neste mundo mais cedo ou mais tarde atingem um ponto em que são forçados a resolver essa questão do ódio. E se desejarmos ter uma prova de que vale a pena exercer o autocontrole para nos abstermos de dissipar energias vitais em represálias, estudemos a história de todos os que chegaram a situações elevadas na vida e vejamos o cuidado que puseram em refrear esse hábito destruidor. É fato bem conhecido que nenhum homem jamais conseguiu atingir qualquer situação elevada na vida sem enfrentar antes séria oposição por parte dos invejosos e despeitados. O falecido presidente Warren G. Harding, o ex-presidente Woodrow Wilson e John H. Patterson, da National Cash Register Company, e dezenas de outros que eu podia mencionar foram vítimas dessa cruel tendência de certa espécie de indivíduos depravados, que sentem prazer em destruir uma reputação. Porém esses homens não perderam tempo dando explicações ou respondendo aos inimigos. Eles exerceram o autocontrole. Parece-me que esses ataques aos homens públicos, ataques cruéis, injustos e falsos, como são o mais das vezes, servem a um bom propósito. No meu caso, por exemplo, cheguei à conclusão de que foi de grande valor para mim uma série de artigos violentos que um jornalista escreveu contra mim e o meu trabalho. Durante 4 ou 5 anos não dei importância a esses ataques, porém eles atingiram uma tal audácia que resolvi pôr de lado a minha norma de conduta e responder ao meu antagonista. Sentei-me à minha máquina e comecei a escrever. Durante toda a minha carreira de escritor não tenho ideia de haver reunido, como naquele momento, tão grande e variada coleção de adjetivos ofensivos. Quanto mais escrevia, mais irritado ficava, até que escrevi tudo o que julguei que devia escrever. Quando terminei, algo de estranho se passou em mim. Tive compaixão, tive pena, senti vontade de perdoar. Inconscientemente, fiz um estudo psicanalítico de mim mesmo, libertando, no teclado da minha máquina de escrever, as emoções recalcadas de ódio e ressentimento que, sem intenção, eu reunira no subconsciente durante vários anos. Agora,
Sempre que começo a sentir-me irritado, desabafo escrevendo coisas assim, e em seguida destruo o que escrevo ou guardo no meu arquivo, para consultar um dia, depois que o processo de evolução me tiver levado mais longe ainda no domínio da compreensão. As emoções recalcadas, principalmente as emoções de ódio, se assemelham a uma bomba altamente explosiva, e apresentam um grande perigo, se não forem tratadas por uma pessoa experiente, com um cuidado igual àquele com que um perito manejaria a bomba. Contudo, uma bomba pode se tornar inofensiva, por exemplo, explodindo num campo aberto ou se for desintegrada por meio de um processo adequado. Assim também um sentimento de ódio ou de cólera pode ser transformado, se for expressado de uma maneira que se harmonize com o princípio da psicanálise. Para conseguir o triunfo, no sentido mais amplo e verdadeiro, devemos conquistá-lo por meio do domínio de nós mesmos. Somente assim adquiriremos equilíbrio. O homem é o produto de 1 milhão de anos, pelo menos, de transformações evolutivas. Desde gerações sem conta a natureza vem temperando e aprimorando o material que entrava na formação do homem. Pouco a pouco removeu nas gerações precedentes os instintos animais e as paixões baixas, até que produziu no homem o mais perfeito espécime animal que existe na Terra. Dotou-nos, através desse lento processo de evolução, com a razão, o equilíbrio e medida para nos tornar capazes de controle e de fazer conosco o que desejamos. Nenhum outro animal foi dotado de tanto domínio de si mesmo como o homem, ao qual a natureza deu o poder de usar a forma de energia mais altamente organizada que se conhece, o pensamento. Não é improvável que o pensamento seja o elo mais próximo entre as coisas materiais e o mundo da divindade. Não somente temos o poder de pensar, como também, e o que é mais importante, temos o poder de controlar os nossos pensamentos e dirigi-los à vontade. Eis que nos aproximamos agora da parte mais importante desta lição, que o leitor deve ler devagar, e meditando bastante. Aproximo-me com receio e quase tremendo dessa parte, pois nela enfrentamos um assunto que poucos homens saberão discutir com a necessária inteligência. Repito, temos o poder de controlar os nossos pensamentos e dirigi-los de acordo com a nossa vontade. Pergunte a qualquer sábio o que ele mais deseja, e é mais do que provável que responderá: mais conhecimento. O nosso cérebro pode ser comparado com um dínamo, no sentido de que gera e põe em movimento essa energia misteriosa que se chama pensamento. Os estímulos que põem o cérebro em movimento podem ser de duas espécies: autossugestão e sugestão. Podemos selecionar o material que produzirá o nosso pensamento, e isso se chama autossugestão ou sugestão a si mesmo. Podemos também permitir que os outros escolham o material para os nossos pensamentos, e isso é sugestão. É na verdade humilhante que a maioria dos pensamentos seja produzida por sugestões vindas de fora, de outros. E é ainda mais humilhante ter de admitir que a maioria dentre nós aceita tais sugestões, cegamente, sem examiná-las ou verificar a sua veracidade. Lemos os jornais todos os dias como se o que neles se escreve fosse baseado nos fatos. Deixamos-nos levar pelos outros, como se tudo o que dizem fosse a expressão da verdade. O pensamento é a única coisa neste mundo sobre a qual temos controle absoluto. Entretanto, a não ser que o leitor seja uma exceção proverbial, isto é, um entre 10.000, permitirá que outros penetrem na sagrada mansão do seu espírito e aí depositem, por meio da sugestão, temores, infelicidades, adversidades e ideias falsas. Temos dentro de nós o poder de selecionar o material que constitui os pensamentos dominantes do nosso espírito. E o leitor pode ter absoluta certeza de que os pensamentos que dominam no seu cérebro são os que o levarão ao fracasso ou ao triunfo, de acordo com a sua natureza. O fato de que o pensamento é a única coisa sobre a qual temos domínio absoluto em si mesmo dá mais profunda significação, pois sugere fortemente que é o pensamento que nos aproxima da divindade, no plano terrestre. Esse fato traz ainda em si outra sugestão muito impressionante. O pensamento é o nosso principal instrumento. Com ele podemos modelar o nosso destino de acordo com a nossa vontade. Fazendo do pensamento o único poder sobre o qual temos controle absoluto, a providência não deixaria, de certo,
de associá-lo com esses potenciais, que, se forem compreendidos e desenvolvidos, muito ajudarão a imaginação. O autocontrole é mera questão de controle do pensamento. Rogamos ao leitor que leia em voz alta a afirmativa que acabamos de fazer. Deve também meditar sobre isso, antes de continuar a leitura, pois sem dúvida alguma essa é a mais importante das frases deste curso, tomadas isoladamente. É de presumir que o leitor esteja seguindo este curso porque se sente ansioso por encontrar a verdade e a compreensão suficientes para torná-lo apto a atingir uma situação elevada na vida. Está em busca da chave mágica que lhe abrirá a porta das origens do poder. Entretanto, tem nas mãos essa chave e pode fazer uso dela, desde que aprenda a controlar os seus pensamentos. Fixe na mente, por meio do princípio da autossugestão, pensamentos construtivos, positivos, que se harmonizem com o seu objetivo principal definido, e a mente transformará esses pensamentos em realidades, que lhe restituirá como produto acabado. Isso é controle do pensamento. Quando escolhemos deliberadamente os pensamentos que dominam no nosso cérebro e nos recusamos firmemente a aceitar sugestões de fora, estamos exercendo autocontrole, na sua forma mais eficiente e elevada. O homem é o único capaz de fazer tal coisa. De quantos milhões de anos precisou a natureza para produzir esse animal é o que ninguém sabe. Mas o fato é que todos os que entendem de psicologia sabem que os pensamentos dominantes determinam os atos e a natureza do homem. O processo por meio do qual podemos pensar com exatidão é assunto que reservamos para a 11ª lição deste curso. O ponto que queremos esclarecer bem, nesta lição, é que o pensamento, exato ou não, é a forma mais elevada de funcionamento do cérebro humano, e nós não somos mais do que a soma dos nossos pensamentos mais preeminentes e dominantes. Aquele que deseja se tornar um hábil vendedor de mercadorias ou de serviços pessoais deve exercer autocontrole suficiente para rebater todos os argumentos e sugestões contrários. A maioria dos vendedores, porém, tem tão pouco domínio de si mesmo ao ponto de ouvir o cliente em perspectiva dizer um não antes mesmo de falar. E não são poucos os que ouvem a palavra fatal antes de estarem em contato com o cliente. Possuem tão pouco autocontrole que sugerem a si próprios que vão ouvir um não quando procurarem vender as suas mercadorias. Como é diferente a pessoa dotada de autocontrole. Não somente sugere a si mesma que o cliente lhe dirá sim, como também, se não ouvir logo o desejado sim, persistirá na ofensiva até quebrar a resistência e conseguirá que essência. Se o cliente diz não, o vendedor não o ouve. Se repete a negativa 1, 2, 3 ou 4 vezes, não o escuta, pois sendo uma pessoa que tem autocontrole não permitirá que cheguem ao seu cérebro outras sugestões senão as que ele deseja que o influenciem. O bom vendedor, quer procure vender mercadorias ou serviços pessoais, sermões, discursos ou conferências, sabe de que maneira controlar os seus pensamentos. Em vez de aceitar cegamente as sugestões dos outros, convence-os a aceitar as suas sugestões. Controlando-se e pondo no cérebro apenas pensamentos positivos, torna-se uma personalidade dominante, um grande vendedor. O grande vendedor é aquele que toma a ofensiva, e nunca o lado defensivo do argumento, no caso de surgir uma discussão. Rogamos ao leitor que leia outra vez o parágrafo precedente. Se é um grande vendedor, sabe muito bem o que é preciso para conservar o cliente em perspectiva no lado defensivo e sabe também que será fatal para o negócio deixar que o outro o ponha na defensiva, e aí o conserve. O vendedor pode, e muitas vezes isso acontece, ficar em condições de se ver forçado a aceitar o lado defensivo da conversa durante algum tempo, mas, nesse caso, deve exercer um tal equilíbrio e autocontrole que lhe torne possível trocar de lugar com o cliente, sem que ele sinta que isso aconteceu, passando assim para a defensiva. Isso exige grande capacidade e autocontrole. Muitos vendedores se descuidam desse ponto, irritando-se procurando rebater logo os argumentos do comprador, buscando mesmo levá-lo à submissão. Mas o vendedor que conhece o seu ofício permanece calmo e sereno e sempre acaba por vencer.
A palavra vendedor se aplica aqui a todas as pessoas que procuram convencer ou persuadir a outros por meio de argumentos lógicos ou apelando para os interesses pessoais. Todos nós somos vendedores, ou, pelo menos, devemos ser, seja qual for a espécie de serviço que prestamos ou a qualidade das mercadorias que oferecemos. A habilidade para negociar com os outros, sem atritos e discussões, é uma qualidade destacada em todas as pessoas que triunfam. Observemos aqueles que nos estão mais próximos e procuremos ver a sua compreensão dessa arte das negociações inteligentes. Observemos também como triunfam os poucos que compreendem tão delicada arte, conquanto se trate às vezes de pessoas menos educadas do que aqueles com quem negociam. Trata-se de uma vantagem que pode ser cultivada. A arte das negociações coroadas de êxito nasce da paciência e do autocontrole. Observemos com que facilidade os vendedores bem-sucedidos exercem o autocontrole quando estão procurando convencer um freguês impaciente. O vendedor pode estar fervendo de indignação, mas nunca deixará transparecer tal coisa, quer na fisionomia, quer nas palavras. É que já adquiriu a arte de negociar com inteligência. Uma simples demonstração de desagrado, uma única palavra que denote impaciência muitas vezes destrói uma transação, e ninguém sabe mais disso do que um vendedor inteligente, o qual timbra em controlar os seus sentimentos e como recompensa marca a ele próprio o seu salário e escolhe a sua própria situação. Observar uma pessoa que já adquiriu a arte de negociar com inteligência é uma espécie de educação liberal. Observemos o orador público que já adquiriu essa arte. Vejamos com que firmeza se dirige para a plataforma, notemos o tom firme da sua voz logo que começa a falar, estudemos a sua expressão fisionômica, ao vê-lo dominar o auditório com a força dos seus argumentos. É que aprendeu a negociar sem causar atritos. Observemos agora um médico que adquiriu essa arte, como se move no quarto do paciente, como saúda com um sorriso de confiança. O seu ar, o seu tom de voz, o ar de segurança que se nota na sua fisionomia, tudo indica que é uma pessoa que já adquiriu a arte de negociar com inteligência. E o paciente sente-se melhor logo que ele entra no quarto. Observemos o chefe de uma turma de operários que já adquiriu essa arte, e vejamos como a sua presença estimula os homens a maior esforço, inspirando-lhes confiança e entusiasmo. Observemos o advogado, já de posse dessa ciência, e notemos como infunde respeito e atenção ao tribunal, ao júri e os seus colegas. No tom da sua voz, na posição do seu corpo, na expressão da sua fisionomia, algo de particular que faz o oponente sofrer. Em comparação, não somente ele conhece o seu caso, como também convence aos juízes e jurados de que conhece tudo perfeitamente, e como recompensa ganha a questão e, além disso, muito dinheiro. Tudo isso se baseia no autocontrole. E o autocontrole é o resultado do controle do pensamento. Ponhamos no espírito, deliberadamente, a espécie de pensamento que mais desejarmos e não deixemos que nele se instalem os pensamentos que outras pessoas desejam incutir em nós, por meio da sugestão. E assim nos tornaremos pessoas dotadas de autoconfiança e autocontrole. Esse privilégio de estimular o espírito com sugestões e pensamentos escolhidos por nós mesmos é um poder que nos foi dado pela divina providência. E se exercermos esse santo direito nada há, dentro dos limites do possível, que esteja além de nós. Se perdermos a calma, com ela perderemos os nossos argumentos, as nossas transações, e tudo em nós indicará uma pessoa que não se familiarizou com os fundamentos sobre os quais se baseia o autocontrole. E o principal desses fundamentos é o privilégio de escolher os pensamentos que dominam o nosso espírito. Um dos meus alunos perguntou-me uma vez de que maneira um indivíduo possuído de intensa cólera poderia dominar os seus pensamentos. Da mesma maneira, respondi, que qualquer um de nós pode mudar a sua atitude e o modo de falar, numa discussão, na sua própria casa, ao ouvir tocar a campainha da porta. Controla-se porque deseja controlar-se. Se o leitor já se encontrou numa situação assim, na necessidade de mudar rapidamente a sua expressão fisionômica, sabe facilmente de que maneira pode fazer isso.
E sabe também que é possível porque quer. Atrás de todas as realizações, de todo e qualquer autocontrole, atrás de todo o controle, se esconde essa magia que se chama desejo. Não há exagero em afirmar que somos limitados apenas pela intensidade dos nossos desejos. Quando o nosso desejo é bastante forte, daremos a impressão de possuir poderes sobre-humanos de realização. Ninguém explicou ainda esse estranho fenômeno mental e talvez ninguém possa explicá-lo jamais. Porém, se o leitor tiver dúvida sobre isso, faça uma experiência, a fim de convencer-se. Embora outras pessoas possam, às vezes, opor-se às suas ambições, lembre-se que o desânimo vem mais frequentemente de nós mesmos. Se estiver num prédio atingido por um grande incêndio e verificar que todas as portas e janelas estão fechadas, tudo indica que procurará forçar uma saída para livrar-se da morte, pois é seu desejo salvar a própria vida. Se deseja adquirir a arte de negociar com inteligência, como é certamente o seu caso, se é que se convenceu da grande importância que isso tem para a consecução do seu objetivo principal definido, fará também o mesmo, contanto que o seu desejo seja realmente intenso. Napoleão Bonaparte desejou ser imperador da França, e conseguiu. Lincoln quis libertar os escravos na América, e realizou seu sonho. Os franceses desejaram não desaparecer no início da Guerra Mundial, e não desapareceram. Edison desejou produzir luz com energia elétrica, e produziu-a, conquanto levasse muitos anos para conseguir isso. Theodore Roosevelt desejou unir os oceanos Pacífico e Atlântico, por meio do Canal do Panamá, e realizou seu desejo. Demóstenes quis ser um grande orador, e, apesar de um grave defeito vocal, transformou esse desejo em realidade. Helen teve o desejo de falar, e, conquanto surda, cega e muda, falou perfeitamente. John Patterson quis dominar o comércio das máquinas registradoras, e conseguiu. Shakespeare desejou tornar-se um grande escritor, e, apesar de ser apenas um pobre ator ambulante, conseguiu o seu intento. Billy Sunday quis deixar de jogar beisebol para tornar-se um grande pregador, e conseguiu realizar o seu desejo. James Joyce desejou tornar-se um grande empreendedor, e, conquanto fosse um mero telegrafista, transformou esse desejo em realidade. Não diga ao leitor, não é possível fazer isso, nem diga também que é diferente dessas pessoas e de milhares de outros indivíduos que têm conseguido feitos notáveis em todos os ramos de atividade. Se é diferente desses indivíduos, só pode ser num sentido: o seu desejo de alcançar um determinado objetivo era mais intenso do que o do leitor. Lance no pensamento a semente de um desejo construtivo, fazendo seu seguinte credo e código de moral: desejo ser útil aos meus semelhantes durante a minha jornada terrestre. Para isso, adotei este credo, como uma norma que devo seguir nas minhas relações com os outros. Educar a mim mesmo, de tal maneira que jamais encontre falta nos outros, mesmo que esteja em desacordo com eles ou que o seu trabalho seja inferior, enquanto compreender que estão sendo sinceros e fazendo o melhor que podem. Respeitar a minha pátria, a minha profissão e a mim mesmo. Ser honesto e justo para com os meus semelhantes tanto quanto desejo que eles sejam para comigo. Ser um cidadão leal à pátria, falar dela com orgulho e agir sempre como um defensor valoroso das suas tradições e do seu nome. Ser uma pessoa cujo nome merece respeito em toda parte. Basear minhas expectativas de recompensa no fundamento sólido dos serviços prestados. Querer pagar o preço do triunfo com um esforço honesto. Olhar para o meu trabalho como uma oportunidade para ser aproveitada com alegria, e não como algo que se suporta com sacrifício. Lembrar-me de que o triunfo dorme dentro de mim mesmo, no meu cérebro. Esperar por dificuldades e abrir meu caminho através delas. Evitar a demora em todas as suas formas e nunca, em circunstância alguma, deixar para amanhã o que devo fazer hoje. Finalmente, participar das alegrias da vida, de modo a ser cortês para com os meus semelhantes, leal para com os amigos e sincero para com Deus, que suaviza a minha jornada terrestre. A energia que a maioria das pessoas desperdiça com a falta de autocontrole,
se fosse organizada e empregada de maneira construtiva, supriria todas as necessidades e todos os confortos desejados. O tempo que muitas pessoas gastam em falar da vida alheia, se fosse aproveitado de maneira útil, seria suficiente para que elas atingissem o seu objetivo principal, se é que tem algum. Todas as pessoas que triunfam na vida são dotadas de autocontrole, em grande medida. Todos os que fracassam têm quase sempre colocação muito baixa, geralmente zero, nessa importante lei da conduta humana. Estudemos a tabela de análises da introdução e observemos o grau de autocontrole de G.C. James e de Napoleão. Estudemos todos os que nos são próximos e observaremos, com proveito real, que todos aqueles que triunfam possuem autocontrole, em grande medida, ao passo que aqueles que fracassam permitem que os seus pensamentos, as suas palavras e os seus atos se tornem desorientados. As pessoas gostam de gastar o seu excesso de energia mascando chiclete. Wrigley descobriu isso e fez vários tipos de gomas de mascar. Uma falta é muito comum e prejudicial de ausência de controle é o hábito de falar demais. As pessoas prudentes, que sabem o que querem e estão empenhadas em consegui-lo, são muito cuidadosas com as suas palavras. Falar demais, descontroladamente, sem necessidade, é coisa que não traz proveito algum para quem quer que seja. É sempre mais proveitoso ouvir do que falar. Aquele que sabe ouvir pode, uma vez ou outra, ter alguma informação que se acrescentará ao seu estoque de conhecimentos. Para ouvir bem é preciso que se tenha muito autocontrole, mas o resultado que se tira disso paga bem o esforço. Não deixar os outros falarem, eis uma forma comum de falta de controle, que não somente é descortesa, como também faz com que se percam muitas oportunidades valiosas para aprender alguma coisa com os outros. Terminada esta lição, o leitor deve voltar à tabela de análises pessoais, na introdução, e tirar nova média de si mesmo na lei do autocontrole. O autocontrole tem sido a característica marcante de todos os líderes vitoriosos que analisamos ao compilar o material para este curso. Luther Burbank declarou que, na sua opinião, o autocontrole é a mais importante das 15 leis do triunfo. Durante tantos anos de paciente estudo e observações sobre os processos evolutivos da vida vegetal, sentiu necessidade de exercer o domínio de si mesmo, apesar de tratar de uma forma de vida inanimada. John Burroughs, o naturalista, disse mais ou menos a mesma coisa, que o autocontrole tinha quase que o primeiro lugar na lista das 15 leis do triunfo. O homem que exerce completo domínio de si mesmo não pode sofrer uma derrota permanente, como tão bem disse Emerson em Compensation, uma vez que o motivo pelo qual os obstáculos e as dificuldades têm oportunidade para agir desaparece diante de um espírito determinado, de uma pessoa dotada de autocontrole. Todos os homens bem-sucedidos que analisamos aqui, naturalmente os que enriqueceram à custa dos seus esforços, demonstraram de maneira positiva que o autocontrole foi um dos seus pontos de apoio, e cheguei à conclusão de que ninguém pode esperar acumular uma grande riqueza e conservá-la sem exercer essa qualidade necessária. É uma característica da natureza humana, mas é verdade. A maioria dos homens que triunfarão na vida trabalhará com mais afinco para prestar um serviço útil do que apenas para ganhar dinheiro. Para fazer economia é preciso exercer muito autocontrole, e na sua forma mais elevada, conforme deixamos bem claro na quarta lição deste curso. Agradecemos Edward W. Boca. A interessante narrativa que transcreveremos aqui que é uma clara demonstração de que ele precisou exercer muito autocontrole para triunfar na vida e conquistar finalmente a fama de ser um dos maiores jornalistas da América. Como me convenci de que a pobreza é a mais útil experiência que um rapaz pode ter. Sou editor do Ladies Home Journal, e como o público tem sido muito generoso na aceitação desse periódico, parte desse sucesso vem muito logicamente a mim. Segue-se daí que muitos dos meus melhores leitores mantêm uma opinião que muitas vezes tenho desejado corrigir. Vou afinal ceder à tentação. Meus correspondentes expressam tal convicção de maneira muito variada, porém o seguinte trecho de carta fornece uma boa amostra. Para o senhor, que não precisa fazer economia, é muito fácil pregá-la. É fácil nos dizer, por exemplo,
que devemos viver com um rendimento de $800 por ano, como é o de meu marido, quando nunca viveu com menos de milhares. Ao Senhor, que nasceu tendo na boca a proverbial colher de prata. Já ocorreu que os escritos teóricos são absolutamente vazios de sentido, em comparação com a luta de todos os dias, enfrentada pela maioria das pessoas, experiência que jamais conheceu. Experiência que jamais conheci. Vejamos agora de que maneira os fatos concordam com essa afirmativa. Se nasci ou não com a proverbial colher de prata na boca é o que não sei dizer. É verdade que quando nasci meus pais estavam bem. Porém, quando eu tinha 6 anos, meu pai perdeu tudo o que possuía e fui obrigado a tentar novamente a vida. Aos 45 anos, num país estranho, eu tinha a desvantagem de não saber uma só palavra de inglês. Fui para uma escola pública e aprendi o que pude. E não foi muito fácil. Os colegas de escola eram cruéis, como são quase todos os meninos. Os professores eram impacientes, como são todos os professores fatigados. Meu pai não conseguia se arranjar na vida. Minha mãe, que sempre tivera empregados à sua disposição, teve de enfrentar os problemas domésticos, coisa que nunca aprendera, que jamais lhe haviam ensinado. E não havia dinheiro. Assim, terminadas as horas de escola, meu irmão e eu íamos para casa, mas não para brincar. Íamos ajudar nossa mãe, que cada dia se tornava mais fraca, sob o peso de um encargo grande demais para ela. Durante anos tivemos de madrugar, nas manhãs de inverno, quando as camas nos pareciam tão quentes e tão agradáveis, íamos buscar os restos de carvão da véspera, e com o que podíamos arranjar fazíamos o fogo para aquecer o quarto. Em seguida punhamos a mesa para um almoço escasso, íamos para a escola e, ao voltar, lavávamos a louça, varríamos a casa. Vivendo numa casa onde residiam 3 famílias, de 3 em 3 semanas tínhamos de limpar 3 lances de escadas, a soleira e ainda a calçada. Essa última parte da tarefa era mais difícil, pois tínhamos de cumpri-la no domingo, com os meninos das imediações nos olhando, sem muita bondade, e ouvindo o eco da bola e da raquete, no quarteirão vizinho. À noite, a hora em que os outros meninos sentavam-se junto à lâmpada, para estudar as lições, saímos com uma cesta e íamos apanhar pedaços de pau e de carvão nas imediações, reunindo sobretudo os pedaços de carvão que caíam do abastecimento das casas ricas da vizinhança. Fixávamos o local na mente durante o dia, esperando que o carregador não tivesse tido o cuidado de apanhar esses pedaços. Uma experiência que nunca conheci. Aos 10 anos de idade consegui o meu primeiro emprego, que consistia em lavar as vidraças de uma barbearia. Ganhava 50 centavos por semana. 2 semanas depois arranjei outro emprego. Vendia pães e biscoitos no balcão de uma padaria. Terminadas as horas de escola, ganhava $1 por semana. Vendia assim pães frescos e deliciosos biscoitos ainda quentes, quando durante o dia mal tivera um pedaço de pão para comer. Nas manhãs de sábado fazia a entrega de um semanário aos assinantes e vendia os números restantes. Isso significava de 60 a 70 centavos por um dia de trabalho. Eu morava então no Brooklyn, em Nova York. E o principal meio de comunicação para Coney Island, naquela época, eram os carros de tração animal. Perto de nossa casa os carros paravam para que os cavalos bebessem água. Os homens saltavam também para isso. Mas as senhoras quase nunca matavam a sede. Observando isso, tratei de arranjar um jarro com água na copo e uma pedra de gelo. E, de copo na mão, subi em todos os carros, sábado à tarde, e vendia água gelada por 1 centavo o copo. Nos domingos, fazia o mesmo. E quando começou a concorrência, pois outros meninos descobriram que o negócio rendia, aos domingos, de $1 a $2, passei a fazer limonada. E ao preço de 2 centavos o copo conseguia fazer $5 aos domingos. Em seguida, tornei-me repórter, durante a noite, empregado de escritório durante o dia ainda aprendi a taquigrafia. À meia-noite, a minha correspondente disse que sustenta com $800 anuais sua família, composta de marido e filho,
E acrescenta que eu nunca soube o que isso significava. Sustentei uma família de 3 pessoas com US$ 6,25 por semana, ou seja, menos da metade da renda anual que ela tem. Quando meu irmão e eu, juntos, conseguimos fazer US$ 800 no ano, nos julgamos ricos. Publico pela primeira vez esses detalhes da minha vida a fim de que o leitor possa saber, de primeira mão, que o diretor do Ladieus Home Journal não é um teórico sem nenhuma prática quando publica artigos pregando economia ou falando sobre a luta árdua daqueles que vivem com um rendimento insignificante. Conheço palmo a palmo a estrada da pobreza e, tendo experimentado todos os sentimentos e todos os obstáculos que aparecem aos que trilham essa estrada, afirmo que considero feliz o jovem que passa pela mesma experiência. Não me esqueço de nenhuma das asperezas dessa luta. Não trocaria hoje por nenhuma outra experiência os anos de luta árdua que tive de enfrentar na mocidade. Sei o que é ganhar pouco, não $1, mas 2 centavos. Sei, portanto, o quanto vale o dinheiro. E nunca poderia aprender melhor por outro meio. Não poderia ter tido uma educação mais segura do que essa para minha vida de trabalho. Não poderia ter alcançado uma compreensão mais verdadeira do que significa passar o dia sem um centavo na mão, sem um pedaço de pão no armário, nenhuma acha de lenha para fazer o fogo, sem nada a ter para comer, e ter a fome de um menino de 10 anos. Uma mãe fraca e desanimada. Uma experiência que nunca conheci. E, todavia, regozijo-me com essa experiência, e repito, considero feliz todo rapaz que está em situação de conhecê-la. Mas, e aí se apoia a minha crença de que a pobreza é uma grande felicidade para um rapaz. Acredito na pobreza, é uma ótima condição para uma experiência, da qual se deve sair, e não permanecer nela indefinidamente. Está tudo muito bem, dirão alguns. É muito fácil dizer, mas como sair da pobreza? É o que ninguém pode dizer decisivamente ao outrem. Ninguém me disse. Cada pessoa segue um caminho diferente. Quanto a mim, estava disposto a sair da pobreza, porque minha mãe não havia nascido nela. Não podia permanecer na pobreza, porque a ela não pertencia. Foi esse o meu ponto de partida. Eu tinha um propósito, que apoiei com esforço e vontade de trabalhar, de aceitar o trabalho que aparecesse no meu caminho, fosse ele qual fosse, contanto que encontrasse uma saída. Não escolhi. Peguei o que apareceu e procurei fazer tudo do melhor modo possível. Quando não gostava do que fazia, procurava fazê-lo ainda melhor. Fui subindo degrau por degrau. Isso significava um grande esforço. Mas do esforço e do trabalho nasceu a experiência, a construção, o desenvolvimento, a capacidade para compreender e simpatizar. A maior herança que pode caber a um jovem. E nada como a pobreza para dar tudo isso. Eis aí a razão da minha sólida crença na pobreza, como sendo a maior felicidade que um rapaz pode encontrar no caminho das experiências mais completas pelas quais poderá passar. Repito, porém, com a condição de não permanecer nela. Antes de poder desenvolver o hábito do autocontrole, o leitor precisa compreender o que significa realmente essa qualidade. Também precisa compreender as vantagens que o autocontrole proporciona aos que aprendem a exercê-lo. Nossas dúvidas são traidoras, pelo medo de tentar. Nos fazem muitas vezes perder bens que poderíamos conquistar se não fosse o receio de tentar. Shakespeare sublinhado. Desenvolvendo o autocontrole, desenvolvemos também outras qualidades, que se acrescentarão ao nosso poder pessoal. Entre as outras leis que estão à disposição daqueles que possuem autocontrole, ou domínio de si mesmo, está a lei da represália. Sabe o leitor o que significa uma represália? No sentido em que empregamos o termo, significa pagar na mesma moeda, e não apenas vingar-se, como em geral se pensa. Se eu ofendo, o leitor tomará uma represália na primeira oportunidade. Se lhe digo coisas injustas, pagará na mesma moeda ou talvez em proporção maior. Por outro lado, se lhe faço um favor, retribuirá com um favor maior. Se possível for, por meio do emprego inteligente e adequado dessa lei, posso conseguir que uma pessoa faça exatamente o que eu desejo. Se quero que não goste de mim e que empregue a sua influência em me prejudicar,
Não me será difícil obter tal resultado infligindo-lhe a mesma espécie de tratamento que desejo me seja aplicado por meio da lei da represália. Se aspiro ao respeito, à amizade e à cooperação de alguém, posso obtê-los dando-lhe a minha amizade e a minha cooperação. Tenho certeza de que o leitor concordará comigo. Compare as minhas afirmativas com as suas experiências e verá como se harmonizam. Quantas vezes terá ouvido observar: que magnífica personalidade! Quantas vezes não tem encontrado pessoas cuja personalidade inveja? O homem que nos atrai por meio de uma personalidade agradável está apenas fazendo uso da lei da atração harmoniosa ou da lei da represália. Mas as duas leis, depois de analisadas, significam que as coisas semelhantes se atraem. Se o leitor compreender a lei da represália, se a estudar e a usar de modo inteligente, será um vendedor eficiente e próspero. Depois que tiver dominado essa lei tão simples e aprendido a maneira de usá-la, nada mais terá a aprender sobre vendas. O primeiro e provavelmente o mais importante passo a ser dado nesse sentido é cultivar um autocontrole absoluto. Precisamos nos habituar a receber, sem adotar represálias, castigos e penalidades de toda a espécie. Quando uma pessoa irritada começar a nos injuriar, com ou sem razão, não devemos esquecer que, se iniciarmos represálias iguais, nos colocaremos no mesmo nível mental daquele que nos ofende, ficando assim dominados por ele. Por outro lado, se não nos irritarmos, se mantivermos a compostura e permanecermos calmos e serenos, conservaremos as nossas faculdades habituais de raciocínio. Surpreenderemos a outra pessoa, responderemos com uma arma cujo manejo ela não conhece, e, por conseguinte, a dominaremos com facilidade. As coisas iguais se atraem. Não há desmentido para essa afirmativa. Falando em sentido figurado, cada pessoa com quem entramos em contato é um binóculo mental através do qual podemos ver um reflexo perfeito da nossa própria atitude mental. Para exemplo da aplicação direta da lei da represália, o autor citará que um fato que se passou recentemente com ele e seus dois filhos pequenos, James e Napoleão, iam os três passear no parque, onde dariam comida aos pássaros e esquilos. Napoleão comprou um saquinho de amendoins de James, uma caixa de biscoitos. James quis experimentar os amendoins, e, sem pedir permissão ao irmão, foi colocando a mão no saquinho. Mas Napoleão reagiu e deu-lhe um soco. O pai disse então a James: "Ouça, meu filho, você não procurou obter os amendoins como devia. Vou mostrar-lhe como deveria ter feito." Porém tudo acontecera com tanta rapidez que o pai não tinha a menor ideia do que iria sugerir a James. Deteve-se um instante e analisou o fato, encontrando o melhor meio de tirar uma lição de tudo aquilo. Ligou então as experiências que tivera com a lei da represália e disse a James: "Abra a caixa de biscoitos, ofereça alguns ao seu irmãozinho, e veja o que acontece." Depois de alguma relutância, conseguiu convencê-lo. Passou-se então algo de notável, algo que proporcionou ao pai a maior lição que já tivera algum dia sobre transações. Antes de tocar nos biscoitos, Napoleão insistiu em pôr alguns amendoins no bolso de James. Obteve logo uma represália. Com uma experiência tão simples, o autor aprendeu mais do que em qualquer outra ocasião sobre a arte de dirigir. Incidentemente, os dois meninos estavam começando a aprender a fazer uso da lei da represália, o que lhes evitou muitas contendas físicas. Nenhuma pessoa adulta já foi além de Napoleão e James no que concerne à lei da represália. Somos apenas crianças grandes, influenciadas pelo mesmo princípio. O hábito de pagar na mesma moeda é tão universalmente praticado que bem podemos chamá-lo de hábito da lei de represália. Se alguém fala bem de nós, cresce nossa admiração por essa pessoa e pagamos na mesma moeda. Por meio do princípio da represália podemos converter inimigos em amigos leais. Se o leitor tiver algum inimigo do qual deseja fazer um amigo, pode provar essa afirmativa, caso esteja disposto a esquecer essa terrível mó de moinho que traz presa ao pescoço, e que se chama orgulho, teimosia. Adquira o hábito de falar bem do seu inimigo, sempre que for possível. Defenda-o de todos os modos que puder. A princípio ele ficará impassível,
mas pouco a pouco tomará conhecimento do fato e pagará na mesma moeda. Em uma manhã de agosto de 1863, um jovem pastor protestante foi despertado subitamente, num quarto de hotel, em Lawrence, Kansas. O homem que o chamava era um guerrilheiro de Quantrill e exigia que ele descesse imediatamente ao térreo, para ser fuzilado. Por toda a fronteira, naquela manhã, se perpetravam assassinatos. Um bando de atacantes chegara cedo a Lawrence a fim de preparar o massacre. O bandido que despertara o jovem pastor estava impaciente. E o pastor, logo que despertou inteiramente, ficou horrorizado com o quadro que avistou pela janela. Ao descer, o guerrilheiro pediu-lhe o relógio e o dinheiro, e quis saber se ele era abolicionista. O pastor estava trêmulo, mas compreendeu que ia morrer, e não queria morrer com uma mentira nos lábios. Assim, disse que era abolicionista e acrescentou a essa declaração qualquer coisa que mudou inteiramente o rumo dos acontecimentos. O pastor e o guerrilheiro sentaram-se num sofá e conversaram, enquanto os habitantes de Lawrence eram massacrados em todos os lugares da cidade. Os atacantes já estavam prontos para partir e a conversa ainda prosseguia. Quando o bandido montou a cavalo para se reunir aos companheiros, estava absolutamente na defensiva. Entregou todos os valores que reunia e pediu desculpas ao pastor por tê-lo incomodado. Vale a pena lembrar sempre que o cliente é o fator mais importante em qualquer negócio. Se você não pensa assim, tente ir adiante sem ele. Durante algum tempo, muitos anos depois do massacre de Lawrence, o ministro vivia ainda. Que haveria na sua personalidade para levar aquele homem mau a sentar-se e conversar com ele? De que teriam falado? O senhor é um abolicionista? Perguntou o guerrilheiro. Sim. E o senhor devia se envergonhar do que está fazendo, respondeu o outro. Isso conduziu diretamente a uma apreciação sobre moral. O guerrilheiro ficou confuso. O pastor era apenas um rapazinho, ao lado daquele rufião de fronteira, mas apelou para um sentimento de moral e o bandido sentiu o desejo de demonstrar que não era tão mal como parecia naquelas circunstâncias. Depois de despertar o pastor com o intuito de matá-lo, por ser abolicionista, passou 20 minutos no banco das testemunhas, procurando um álibi. Finalmente começou a contar a sua história. Começou desde o tempo em que era um pequeno rebelde que não queria rezar. Tornou-se então quase sentimental, lembrando que fora indo de mal a pior, até que ali estava, imiscuído naquele mau negócio. E terminou dizendo: "E agora, reverendo, não pense muito mal de mim." O jovem pastor fizera uso da lei da represália, tivesse ou não consciência disso. Imaginemos o que teria acontecido se ele tivesse descido de revólver na mão, enfrentado a força física com a força física. Não o fez, porém, e venceu o guerrilheiro porque lutou com uma força que este desconhecia. Por que é que quando um homem começa a ganhar dinheiro todo mundo parece se aproximar da sua porta? Perguntemos, por exemplo, a qualquer pessoa que saibamos desfrutar de uma boa situação financeira, e ela nos dirá que lhe aparecem frequentemente oportunidades para ganhar mais dinheiro. Ao que tem, será dado ainda mais, e ao que nada tem, lhe será ainda tirado. Uma boa gargalhada sincera vale 10.000 suspiros e 1.000.000 de gemidos, em qualquer mercado da terra. Essa passagem da Bíblia sempre me pareceu ridícula, mas, agora que compreendo seu verdadeiro significado, reconheço a verdade que ela encerra. Sim, ao que tem, será dado ainda mais. Se tiver insucessos, falta de confiança em si mesmo, ódio ou falta de controle, tudo isso será aumentado. Mas, se tiver êxitos, confiança em si mesmo, autocontrole, paciência, persistência e determinação, tais qualidades serão aumentadas. Às vezes acontece que é preciso enfrentar a força com a força para suplantar o adversário, mas, depois que o tivermos vencido, é ótima ocasião para tomá-lo pela mão e mostrar-lhe melhores meios de resolver contendas. As coisas iguais se atraem. Na Grande Guerra, a Alemanha banhou a sua espada no sangue humano numa perigosa arremetida de conquista. Como resultado, teve represálias de todo o mundo civilizado. Está nas nossas mãos decidir o que desejamos que os outros façam e podemos conseguir isso por meio da lei da represália. A economia divina é automática e muito simples.
Recebemos apenas o que damos. Como isso é verdadeiro? Recebemos apenas o que damos. O que nos vem às mãos não é o que desejamos, e sim o que damos. Rogamos ao leitor que faça uso dessa lei não somente para alcançar lucros materiais, como também e melhor ainda para conseguir a felicidade e a boa vontade para com os homens. É esse, afinal de contas, o único triunfo verdadeiro pelo qual lutamos. Resumo: nesta lição aprendemos um grande princípio. Provavelmente o mais importante dos grandes princípios da psicologia. Vimos que os nossos pensamentos e as nossas ações para com os outros se assemelham a um magneto, que atrai para nós pensamentos e ações iguais aos que criamos. Aprendemos que as coisas iguais se atraem, seja um pensamento ou na expressão de um pensamento, por meio da ação física. Aprendemos, também, que a mente humana corresponde a qualquer impressão de pensamento que recebe, e, ainda, que faz lembrar a Terra, no sentido em que produz uma colheita de ação muscular que corresponde em espécie às impressões sensoriais nelas semeadas. Vimos, além disso, que a bondade atrai a bondade e que a maldade e a injustiça são pagas na mesma moeda. Aquele que triunfa não deve esquecer que uma vez, em qualquer ocasião, alguém lhe deu uma auxílio ou uma ideia que o encaminhou na direção certa. Deve lembrar-se, também, de que tem para com a vida o dever de auxiliar outra pessoa menos afortunada. Da mesma maneira que recebeu auxílio, aprendemos que as nossas ações para com os outros, boas ou más, nos são devolvidas, até mesmo em maior medida. Vimos que a inteligência humana responde a todas as impressões sensoriais que recebe. Portanto, sabemos o que devemos fazer para influenciar qualquer ação que desejamos ver cumprida por outra pessoa. Aprendemos que é necessário eliminar o orgulho e a teimosia para que possamos fazer uso da lei da represália de maneira construtiva. Não aprendemos somente o que significa a lei da represália. Vimos também de que maneira ela atua e o que faz. Agora, só nos resta usar de maneira inteligente esse princípio tão importante. O leitor está preparado para passar à nona lição, onde encontrará outras leis que se harmonizam perfeitamente com as que foram descritas na lição sobre o autocontrole. O principiante que quiser aplicar a maior lei da próxima lição precisa ter autocontrole em grande medida. O assunto da lição é o hábito de dar maior soma de trabalho do que aquele pelo qual se é pago. Porém a experiência demonstrará que esse controle é mais do que justificado pelos resultados que se originam de tal disciplina. Não há nada permanente, exceto a transformação. A vida lembra um grande caleidoscópio diante do qual o tempo está sempre mudando, transformando e arranjando novamente os cenários artistas. Os novos amigos substituem constantemente os velhos amigos. Tudo está num estado de fluxo. Cada coração traz em si tanto a semente da infâmia como a da justiça. Cada ser humano tanto é um criminoso como um santo, dependendo do momento do seu modo de agir. Honestidade e desonestidade são, em grande parte, uma questão de pontos de vista individuais. O fraco e o forte, o rico e o pobre, o ignorante e o sapiente trocam de lugar continuamente. Se conhecermos a nós mesmos, conheceremos toda a raça humana. Há apenas uma realização verdadeira, e essa é a habilidade para pensar com exatidão. Movemo-nos com a procissão, ou atrás dela, mas não podemos ficar parado. Nada é permanente, exceto a transformação. Se tivermos fé, como um grão de mostarda, poderemos mandar uma montanha mudar de lugar, e ela mudará, e nada será impossível para nós. A evolução dos transportes. Uma visita do autor. Depois da lição na ilustração acima temos uma prova de que a lei da evolução está realizando progressos nos métodos de viajar. Lembre-se o leitor, ao analisar o desenho, que todas essas transformações tiveram lugar, primeiramente, no cérebro humano. À esquerda, verá o primeiro sistema de transportes, bastante rudimentar. O homem não estava satisfeito com esse processo vagaroso. Essas três palavras, não estava satisfeito, constituem o ponto de partida de todo o progresso. Medite o leitor sobre elas durante esta leitura. O desenho representa, em seguida, a história dos transportes, passo a passo,
Quando o cérebro humano começou a se expandir, o homem deu um grande passo à frente quando descobriu que era possível atrelar um boi a um carro e assim libertar-se do trabalho de levar a carga. Isso foi de grande utilidade. Em seguida, o homem inventou a diligência como meio de transporte, o que foi um progresso tanto do ponto de vista da utilidade como do aspecto. O homem ainda não estava satisfeito, e essa insatisfação criou a primeira locomotiva, que também pode ser vista na ilustração. Agora, todos esses métodos de viajar foram postos de lado, exceto em certas partes não civilizadas, ou sem comércio, do mundo. O homem puxando o carro, os animais também o puxando, as charretes e as primitivas locomotivas. Tudo isso pertence a idades que já passaram. À direita, vemos os atuais métodos de transporte. Comparando-os com os do passado, podemos ter uma ideia perfeita da enorme expansão que se processou no cérebro humano. O homem se locomove agora muito mais rapidamente do que no passado. Do primeiro tipo de locomotiva, evoluiu uma poderosa máquina capaz de rebocar 100 vagões de carga, em vez do pequeno vagão puxado pelo tipo primitivo. Os automóveis que viajam numa velocidade de 120 km por hora são agora tão comuns como as carroças do passado. Além disso, estão ao alcance de todos. Ainda assim o homem não estava satisfeito. Viajar em terra era muito vagaroso. Ergueu os olhos para o céu, viu uns pássaros voando bem alto e determinou-se a ultrapassá-los. Estude o leitor também a palavra determinou-se, pois tudo que o homem se determina a fazer, faz mesmo. Dentro do curto período de 15 anos dominou os ares, e agora viaja em avião, numa média de 240 a 320 km por hora. O homem não somente faz com que o ar sustente e conduza numa vertiginosa rapidez, como também dominou o éter, fazendo conduzir a sua voz em todas as direções da Terra, numa fração de segundo. Acabamos de descrever o passado e o presente. No fundo do desenho podemos ver o próximo passo a ser dado pelo homem nos métodos de transporte. Uma máquina que poderá voar, correr em terra e deslizar sobre a água, à vontade do homem. O propósito desse estudo e do desenho que o ilustra é proporcionar estímulo para o pensamento. Qualquer influência que leva o indivíduo a pensar faz também com que ele se torne mentalmente mais forte. Os estimulantes mentais são essenciais para o progresso. Desde os dias em que o homem puxava ele próprio o seu carro, até os nossos dias, em que domina os ares, todo e qualquer progresso realizado por um indivíduo é o resultado de uma influência que lhe estimulou a mente para uma ação mais vasta do que a habitual. As duas grandes influências que fazem progredir a mente humana são a pressão da necessidade e o desejo de criar. Algumas mentes se desenvolvem somente depois de terem sofrido um fracasso, uma derrota ou outras formas de punição. Outras fenecem e morrem sob as punições, porém se elevam a alturas incríveis quando encontram uma oportunidade para empregar a sua força de imaginação de maneira criadora. Estudemos o desenho que representa a evolução dos transportes e observaremos um fato notável. Toda a história dessa evolução não é mais do que a história do desenvolvimento e do progresso, que se originaram da necessidade. Todo o período descrito no desenho como sendo o passado foi um período que se desenvolveu sob a pressão da necessidade. No período que chamamos de presente, a pressão foi uma combinação da necessidade e do desejo de criar. O período descrito como futuro, um forte desejo de criar será a única pressão que conduzirá a mente humana a alturas nunca sonhadas. A uma longa distância entre os dias em que o homem puxava ele próprio o seu carro e o presente, em que dominou as descargas elétricas das nuvens, fazendo-as mover. Mecanismos que realizam num minuto o trabalho que 10.000 homens podem fazer num dia. Mas se a distância é longa, o desenvolvimento do espírito humano foi igualmente grande. E esse desenvolvimento é suficiente para realizar o trabalho do mundo por meio de máquinas movidas pelas forças da natureza, e não pelos músculos do homem. As transformações nos métodos de transporte criaram outros problemas a serem resolvidos pela inteligência humana. O automóvel levou o homem a construir estradas melhores e em maior número. O automóvel e a locomotiva moderna, combinados, criaram, porém, perigosos cruzamentos,
que ceifam milhares de vidas por ano. O cérebro humano deve agora responder à pressão urgente da necessidade e enfrentar essa emergência. Guarde o leitor esse estudo e conserve na memória a seguinte profecia. Dentro de 5 anos todos os cruzamentos de estradas de ferro serão amplamente protegidos contra acidentes automobilísticos. E é o próprio automóvel que há de operar o sistema que o protegerá. Será um sistema todo à prova e de inteira eficiência. Funcionará quer o motorista esteja dormindo ou acordado, bêbado ou sóbrio. Daremos agora um ligeiro esboço do que a imaginação humana, de que maneira trabalha, sob o estímulo do desejo de criar. Alguns homens de imaginação, que talvez nunca tenham feito nada digno de nota, criarão um sistema de proteção nos cruzamentos ferroviários. Esse sistema será operado pelo peso dos automóveis que passam. A distância adequada do cruzamento, uma plataforma semelhante à de uma grande balança cobrirá uma seção inteira da rodovia. Logo que o automóvel passar sobre a plataforma, o seu peso fará baixar uma porta, soar uma campainha e aparecer um sinal vermelho diante do motorista. A porta se erguerá num minuto, permitindo ao motorista a passagem sobre o trecho, forçando-o assim a parar, ver e ouvir. Se o leitor tiver espírito imaginativo, poderá vir a ser o indivíduo que criará esse sistema e conquistará com ele a riqueza. Para ser prático, o espírito imaginativo deve estar sempre alerta aos meios e modos de desviar, para fins úteis, o desperdício de força e de movimento. Os automóveis são em geral pesados demais em comparação com a carga que conduzem. Esse peso pode ser utilizado na criação do sistema de proteção nos cruzamentos de estradas. Lembre-se o leitor de que o objetivo dessas linhas é dar apenas a semente da sugestão, e não o produto acabado de uma invenção pronta para ser posta em serviço. O valor que tem essa sugestão, para os leitores, reside na possibilidade do pensamento que lhe possam dedicar. Portanto, desenvolvendo e expandindo a sua própria mente. Estude-se o leitor e veja qual das duas grandes solicitações para a ação responde sua mente, a solicitação da necessidade ou a solicitação do desejo de criar. Se tem filhos, estude-os, e veja qual desses dois motivos são mais inclinados. Milhões de crianças têm a imaginação restrita e retardada pelos próprios pais, que deles afastam, tanto quanto possível, a solicitação da necessidade. Tornando tudo fácil a um filho, um pai poderá privar o mundo de um gênio. Não nos esqueçamos de que a maioria do progresso que o homem já conseguiu é o fruto de uma necessidade premente. Não precisamos de provas de que os métodos de transporte têm sofrido um contínuo processo de evolução. Tão acentuada tem sido a transformação que um automóvel do tipo antigo provoca o riso nas ruas. A lei da evolução está sempre em atividade, por toda parte, transformando, derrubando e reconstruindo todos os elementos materiais da Terra e por todo o universo. As cidades, as comunidades estão em constante transformação. Voltemos a um lugar onde vivemos há 20 anos e já não o reconheceremos, nem ao povo que o habita. Novas fisionomias apareceram e as antigas mudaram muito. Novos edifícios substituem os antigos. Tudo nos parecerá diferente, porque tudo sofreu transformações. O espírito humano também sofre constantes transformações. Se isso não fosse verdade, nunca passaríamos da idade mental da criança. De 7 em 7 anos o cérebro de uma pessoa normal se torna mais desenvolvido. É durante essas transformações periódicas que os maus hábitos podem ser extirpados, e os bons hábitos, cultivados. Feliz daquele cuja mente está em contínuo processo de transformação ordenada. A mente impelida pela necessidade ou pelo desejo de criar desenvolve-se mais rapidamente do que aquela que nunca é estimulada a uma ação mais vasta do que a que é necessária para a existência. A faculdade de imaginação da mente humana é a maior peça de engrenagem que já se criou algum dia. Dela têm nascido todas as máquinas e todos os objetos feitos pelo homem. Atrás das grandes indústrias, estradas de ferro, empresas bancárias e comerciais está a força todo-poderosa da imaginação. Forcemos a nossa mente a pensar. Organizemos velhos ideais em novos planos. Todos os grandes empreendimentos comerciais e industriais que se podem citar são, em última análise,
Apenas a aplicação de uma combinação de planos e ideias já empregados de qualquer maneira. Atrás do martelo que bate e que trabalha o aço, atrás do barulho da oficina, sempre se encontrará o pensamento que é sempre o senhor do ferro, do vapor, do aço, que se eleva acima do desastre e o esmaga com o seu tacão. O escravo pode esfregar e bater, trabalhando com vigor, mas atrás dele está o pensamento do homem esclarecido que sabe, pois em cada charrua ou espada deve ir o cérebro do trabalho, ó que lhe dá uma alma. Atrás do barulho do motor, atrás dos sinos que tocam, atrás dos martelos que batem, atrás dos guindastes que sobem, há os olhos que os esquadrinham, alertas às lutas e esforços, e a mente que os planeja, e que se oculta no cérebro. O poder do motor fervente, a força das máquinas, o esforço do trabalhador que sua, em tudo isso confiamos, mas atrás deles permanece o que planeja, o pensador que impele as coisas. Atrás do trabalho está o sonhador, ó que tornou o sonho em realidade. Ainda estou por encontrar um homem que tenha vencido na vida e que não tivesse coragem para assumir a responsabilidade dos próprios erros, mesmo sem ser acusado a deles. Dentro de 6 meses ou um ano, volte o leitor a este estudo, leia-o novamente, e observará como aproveitará muito mais do que na primeira leitura. O tempo da lei da evolução é uma chance para expandir o seu espírito, de modo que poderá ver e compreender muito mais.